E aí, pessoal, depois daquele primeiro vídeo, né, que a gente fez a gravação, eu tô tendo essa ideia da gente fazer esses vídeos curtos aí acerca das nossas aulas, para não ficar muito cansativo, né? E assim, você possa assistir um vídeo mais curto, enfim, vamos tentar continuar nesse formato aqui. Então a gente vai dar seguimento. Eu estava falando, até essa primeira aula, eu estava falando com vocês sobre os princípios, né, os princípios expressos. É importante lembrar que o direito administrativo ele é muito rico e ele tem não só esses princípios expressos aqui, né, o legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, mas você vai encontrar também no âmbito da administração pública princípios implícitos, que são aqueles que não estão expressos no texto constitucional, estão em leis esparsas, porque o direito administrativo ele é um âmbito do direito, um ramo do direito, perdão, que não é codificado, né? Assim, diferente do que acontece com o direito penal, o direito civil, você tem o Código Penal, o Código Civil, você não tem o Código Administrativo. O direito administrativo ele é formado por um conjunto de leis esparsas, tá certo? Então, diante disso, a gente encontra outros princípios que não estão expressos aqui na Constituição, mas que têm valor constitucional, como a indisponibilidade do interesse público, que eu poderia mencionar finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, né? Entre outros desses princípios que são caros, importantes do direito administrativo, né? E que vão aí ter muita relevância, tá bom? Então, dando continuidade, a gente falou do princípio da legalidade, falamos do princípio da impessoalidade, terminamos aquela primeira parte com a moralidade, né? E aí, na sequência, nós vamos trabalhar a publicidade, tá certo? Publicidade. E aí, publicidade é muito importante, porque a partir do momento que existe publicidade, é que a gente toma conhecimento, pelo menos conhecimento oficial, tá certo? Dos atos praticados pela administração. Vejamos alguns exemplos, tá? Uma lei, tá certo? A lei, ela é lato sensu, um ato administrativo. Então, assim, a obrigatoriedade de nós cumprirmos determinada lei, ela existe a partir do momento que aquela lei é publicada no Diário Oficial. Aquela lei é publicada no Diário Oficial, tá certo? Presume-se que todos nós tenhamos conhecimento, porque essa é a publicidade oficial que é exigida, tá? E aí, a partir dessa publicidade, a partir dessa publicação no Diário Oficial, é que ela passa efetivamente a produzir efeitos, tá certo? Efeitos concretos. E aí é onde nasce a nossa obrigatoriedade do cumprimento dessa legislação. É através da publicação que nós podemos conhecer inúmeras situações que podem ser questionadas. Por exemplo, publicação no Diário Oficial de um extrato de licitação, que o poder público abrir uma determinada licitação, para que todos ali que estejam reúnam as características daquele procedimento licitatório, que é quando o poder público vai efetivar a compra de materiais ou a aquisição de serviços, né? Então, a partir daquele momento, você sabe que está aberta ali uma licitação, uma possível realização de uma obra pública, tá? E é a partir como eu disse para vocês, por força da legalidade, a ação, o agir da administração se dá mediante atos, tá certo? E por força desses atos administrativos, esses atos precisam ser publicados, porque se eles não tivessem a obrigatoriedade de serem publicados, né, a gente estaria diante de atos secretos, por exemplo, né? E isso iria na contramão do que é a publicidade, tá certo? Só, gente, que a publicidade, ela também, assim como inúmeros outros princípios constitucionais, ela não se reveste de um caráter absoluto, tá certo? A publicidade, ela pode sofrer restrições, tá certo? Por exemplo, se uma determinada questão ela é relevante para a segurança nacional, um determinado ato administrativo, um determinado documento que é importante para a segurança nacional, por óbvio, ele não vai ser exteriorizado através do Diário Oficial, tá certo?
Então, essa é a ideia da publicidade. A ideia da publicidade é o conhecimento desses atos praticados pela administração, que comporta exceção. E nós tivemos uma importantíssima evolução dentro dessa política de publicidade, que foi a sanção da Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação, ela facilitou muito, tá, o conhecimento, nosso conhecimento através de atos praticados pelo poder público, inclusive ali a lei equacionando um determinado tempo em que mesmo atos secretos ou ultra secretos tenham o seu sigilo somente por um determinado período de tempo, tá certo? Não havendo mais aquele sigilo para sempre, mesmo em atos considerados, tá certo? Ali revestido de algum caráter sigiloso, tá? Eu mesmo digo para vocês que quando eu estava fazendo a pesquisa da minha dissertação de mestrado, eu precisei de uma informação da Câmara dos Deputados e eu fiz o pedido diretamente à Câmara dos Deputados, eles me forneceram essas informações e eu usei como fundamentação do meu requerimento administrativo justamente essa lei de acesso à informação. Então, muito importante para essa dinâmica da publicidade na administração. O último desses princípios expressos que nós vamos estudar é o princípio da eficiência administrativa, tá certo? O princípio da eficiência, ele não está... Muito cuidado com isso, tá, gente? Muito cuidado, porque eu já vi perguntas em provas no sentido de questionar assinale a opção em que os princípios abaixo, em que os princípios abaixo estavam originariamente previstos no texto constitucional. E aí é o cuidado que a gente tem que ter. Quando a Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 88, os princípios expressos que estavam lá, os originais, tá, eram a legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Tá bom? Publicidade. O que acontece é que, desde a década de 90, a administração pública, sobretudo no ano de 98, 99, tá? A administração pública passou por inúmeras reformas, tá certo? E aí é onde está a emenda 18, emenda 19 na Constituição Federal. Essas emendas, só para vocês terem uma ideia, eu até tenho um livro aqui, tá? Para mostrar para vocês, ó. Um livro que foi só sobre a reforma administrativa. Você observa aqui, 2 emendas, a emenda 19 e a emenda 20, tá certo? Esse livro aqui é Reforma Administrativa. 2 emendas só para reformarem aí a administração pública. Entre inúmeras mudanças provocadas por essas... Tanto que essas emendas ficaram, principalmente a 19, tá? Que essas emendas ficaram conhecidas como a reforma administrativa. Foi uma grande reforma que foi a tentativa de você transformar a administração pública brasileira. Nossa administração pública, um detalhe interessante, antes de eu falar sobre isso, um detalhe curioso. Quando a gente fala da nossa organização, da forma como a administração brasileira está organizada, gente, ela foi organizada em 1967. Estávamos ainda até no início da ditadura militar, e até hoje essa legislação do período militar está em vigor, que é o Decreto-Lei 200/67. O Decreto-Lei 200/67 é que faz toda a configuração, tá certo, da organização administrativa brasileira. E esse decreto acabou sendo recepcionado pela Constituição de 88 e acaba o quê? Sistematizando essa organização administrativa direta e indireta, tá? Só que assim, quando você faz uma análise, mesmo que perfunctória, que elementar sobre o Decreto-Lei 200/67, você verifica ali que a gente tinha uma administração pública muito burocrática. A administração brasileira, que vinha de décadas, tá? Ela era muito burocrática. E a partir do início dos anos 90, com os novos modelos econômicos que foram implantados sucessivamente pelos governos que saíram vencedores do sufrágio, das urnas, e aí eu diria 2 principalmente, a vitória nas eleições do presidente Collor, tá? Que iniciou seu mandato em 90, e posteriormente do presidente Fernando Henrique Cardoso, que iniciou o mandato a partir de 95,
eles tentaram implementar um modelo econômico neoliberal e esse modelo chocava muito com a nossa administração pública, que era uma administração burocrática. Então a ideia desse princípio da eficiência, que veio com a reforma administrativa, era fazer a transição, tá, de uma administração pública burocrática para uma administração pública gerencial. É tanto que, para os senhores terem uma ideia, tudo isso facilitou, inclusive, a partir de 98, que a gente tivesse política de privatizações, tá certo? E esse princípio que veio com a emenda 19 foi o princípio da eficiência, tá bom? O princípio da eficiência veio para tornar a administração pública mais ágil, mais célere e tirar aquela ideia daquela administração burocrática, que nada acontece, que não se faz nada. Agora é lógico, né? A gente tem que saber que não basta um princípio estar esculpido no texto constitucional. São necessárias políticas públicas para que esse princípio, tá certo, ele possa sair do texto, né? Se concretizar, se tornar efetivo. Outro dispositivo que vem nessa linha da eficiência, que foi incluído pela emenda 45 de 2004, levou até a eficiência, nem precisava, até uma crítica de alguns escritores, né, de alguns doutrinadores, no sentido de que nem era necessário esse princípio, porque a eficiência já está na administração pública. Mas a ideia de eficiência buscada foi levada até para o âmbito de direito e garantia fundamental, que é o último inciso do artigo 5º, que é o 78, que traz aquela informação de que a todos os litigantes em processo judicial ou administrativo é assegurada a razoável duração do processo. O que é isso, senão aquela busca pela eficiência processual, em termos de celeridade, né? Então, isso também veio aí a reboque, tá certo, da reforma administrativa. Pois bem, diante disso, pessoal, dessa busca pela eficiência que a gente sempre vê, mesmo quando a administração vai adquirir um produto, um serviço, ela sempre vai buscar sempre o que? A melhor técnica, o melhor preço dentro do âmbito do processo licitatório, tá certo? Que é a ideia de que a administração vai, ao adquirir isso aí, o que? A chamada vantajosidade, né? A vantajosidade para ela, nessa linha, tá? Nessa linha da eficiência. Dando continuidade aqui, a gente vai partir para um outro ponto extremamente interessante, tá certo? Pessoal, na administração, no âmbito da administração pública, a gente ouve muito falar dessa ideia de cargos, empregos, funções, né? Cargos, empregos, funções, serviço público, ok? Então, eu queria discutir com vocês agora o seguinte: a gente vai já fazer a diferenciação do que é um cargo público, do que seria o servidor público, do que seria o empregado público, os chamados agentes temporários, tá? Mas a primeira coisa que eu gostaria de fazer com vocês era o seguinte: identificar a figura do agente público. Quem é esse agente público? Tá? Quem é a figura do agente público? Por que é importante a gente saber, entender quem é esse agente público? Por exemplo, agente público são todas aquelas pessoas físicas, o agente público, né, incumbidas de forma definitiva ou de forma transitória, tá, do exercício de alguma função estatal. Então, a pessoa física pode ser tanto num caráter definitivo, quanto de forma transitória, ela vai exercer determinada função estatal. À medida que a gente for delineando aqui a aula, isso vai ficar mais claro para vocês, tá certo? Agora, alguém pode perguntar: por que é importante eu identificar quem são essas pessoas físicas incumbidas de um agir, de um atuar na administração pública? Pessoal, a gente precisa saber, até porque determinadas ações constitucionais, elas demandam que você tenha conhecimento de quem praticou um determinado ato. Por exemplo, a impetração de um mandado de segurança, tá certo? O mandado de segurança não é aquela ação que você ingressa, tá, contra pessoa A, B ou C, ou que você integra contra alguma pessoa jurídica. Não, o mandado de segurança é uma ação específica que vai na linha, tá certo, contra ato de autoridade. Então você precisa saber identificar quem é aquele agente público, tá, que praticou determinado ato,
tá certo? Para que ele possa eventualmente vir a responder em juízo, explicar por que praticou, por que deixou de praticar determinado ato, e é assim que nasce, por exemplo, o mandado de segurança. É na identificação desse agente público que a gente vai ter até a questão relacionada ao sujeito eventualmente praticou um ato de improbidade administrativa, tá certo? Então, é mais ou menos assim que funciona. Quando a gente vai estudar os agentes públicos, e aí quem estiver fazendo alguma anotação, eu pediria que você anotasse, tá, da seguinte forma. É até como eu estou até dizendo a forma como eu aprendi, ficou aqui registrado na minha cabeça, espero que para sempre. Você coloca na sua anotação o agente público quanto um gênero e puxa umas setinhas aqui, tá? A gente vai dividir 3 categorias. Esse gênero, agente público enquanto gênero, tá certo? Gênero, agente público, tá bom? Então a gente vai 3 categorias. A primeira categoria, aí você coloca no seu caderno agentes públicos, puxa uma setinha, assim, uma setinha para cima e coloca lá agentes políticos, tá? Aí você coloca uma segunda setinha, você puxa essa segunda setinha e coloca agentes colaboradores, ou se você preferir até o nome mais comum de aparecer, que é particulares em colaboração com o poder público, tá até mais completo, tá? E você puxa uma terceira setinha para agentes administrativos, tá certo? Pronto, aí você tem, tá, o gênero, agentes públicos, aí vamos lá, agentes políticos, particulares em colaboração e os agentes administrativos. E aí eu vou trabalhar agora dentro desses 3 grupos, tá certo? Então vamos lá. O primeiro desses grupos aí, os agentes políticos. Pessoal, nós temos 2 correntes para definir os agentes políticos, tá? 2. Eu vou começar pela corrente minoritária. Corrente minoritária é muito simples, tá certo? Corrente minoritária é aquela que vai dizer que são agentes políticos, tá certo? Os políticos e seus colaboradores, tá certo? Os políticos propriamente dito, vamos lá, muito simples. O prefeito e seus secretários, o governador e seus secretários, o presidente da república e os seus ministros, esses seriam os agentes políticos. Seriam esses políticos aí, né, que atuam com poder político, decorrente, óbvio, da própria Constituição. Essa é a corrente minoritária. Tá? A corrente majoritária é aquela que vai dizer o seguinte: olha, na realidade, agentes políticos são aqueles, tá, cujo regime jurídico está na Constituição. Ou seja, são aqueles que atuam conforme determina a Constituição. Professor, o que vem a ser esse regime jurídico? Tá? Esse regime jurídico ele diz respeito, pessoal, a direitos, vantagens, garantias para você exercer a investidura, né, que é o ingresso, para você exercer a sua atividade. Tá? Então, vamos lá. Esse grupo ele é mais amplo. Porque uma coisa são os políticos e seus colaboradores. Isso é uma coisa, porque são aqueles que simplesmente atuam com poder político, são aqueles que vêm egresso ali do processo político eleitoral, né? Agora, quando essa segunda corrente ela abre, ela diz assim, olha, são todos aqueles que atuam conforme a Constituição, ou que o seu regime jurídico está na Constituição, opa, aí nós temos um acréscimo. Vão entrar, por exemplo, nesse grupo, só para os senhores terem uma ideia, juízes de direito, tá? Membros do Ministério Público, porque se você olhar na Constituição, tá certo? Esses agentes, eles têm o seu regime jurídico na Constituição. Fica facilmente identificável. Se você olhar o artigo 93, diz como é que você ingressa no Poder Judiciário, mediante concurso público de provas e títulos, coloca lá o processo de vitaliciamento do juiz após 3 anos de exercício, coloca a questão relativa às garantias da magistratura, né, a inamovibilidade, a própria vitaliciedade, redutibilidade do subsídio, coloca o que acontece quando o juiz
deixa a atividade judicante, que ele tem que ficar no período de quarentena, né? Expressãozinha bem comum nos dias de hoje. Ele tem que ficar no período de quarentena, não pode advogar no mesmo tribunal por 3 anos, tá certo? E tem ali a forma da sua promoção, que se dá por antiguidade ou por merecimento, tá certo? De entrância para entrância. Então, você observa, e o mesmo se aplica aos membros do Ministério Público, e você observa nessa linha, tá, que o seu regime jurídico realmente está na Constituição. Então, essa segunda corrente, para definir os agentes políticos, ela é uma corrente tida por majoritária, tá certo? Beleza. Então, agora vamos para o segundo grupo dos agentes públicos, né? Agentes públicos gênero, aí a gente puxa uma setinha, agentes políticos, vamos para outra setinha, que são os particulares em colaboração. Os particulares em colaboração, o primeiro grupo que eu destacaria seriam os delegatários. Tá, o nome já está dizendo, né, gente? Agente delegatário recebe alguma delegação de atividade administrativa. Agora perceba, a administração transfere o exercício da atividade, mas não a sua titularidade. Quem é o titular daquela atividade continua sendo o poder público, tá certo? Continua sendo o poder público. Mas ali, naquele momento que recebe a delegação da atividade, o particular exerce aquela atividade por sua conta e risco, tá? Inclusive o risco de perder até a própria delegação da administração, do exercício da atividade, tá? Agora perceba, pessoal, o que acontece? Outro exemplo que eu posso utilizar com vocês. Esses delegatários, eles podem, inclusive, celebrar um contrato administrativo com o poder público, como acontece com concessionários, permissionários, tá certo? O serviço público, como se dá, por exemplo, com a telefonia, com energia elétrica, tá certo? Eles celebram um contrato e percebam. E aí vem um detalhe muito importante dessa atividade, que o nome dessa atividade é particulares em colaboração com o poder público. Perceba isso, tá? Porque você vai perceber o seguinte, que esses particulares em colaboração com o poder público, eles não serão remunerados diretamente pelos cofres públicos. Isso é importante, tá? Perceba, quando você perceba um concessionário de serviço público, um permissionário, caso de energia elétrica, ele é remunerado pelo poder público? Não, ele é remunerado pelas tarifas que você paga na conta de energia, certo? Outro exemplo aí muito interessante relativamente a delegatários, tá? Os titulares de cartório, tá? Os notários, titulares de cartório. Se você tiver alguma dúvida, você pode fazer até uma leitura do artigo 236 da Constituição, que fala da atividade notarial, que ali você verifica justamente isso, que o particular exerce a tabelionato notarial, tá certo? Por delegação do poder público, tá? E aí, como é que os tabelionatos, os cartórios, eles são remunerados? Eles são remunerados pelas taxas cartorárias, na realidade, os emolumentos cartorários, né? É aquele emolumento cartorário quando você precisa de uma certidão, quando você precisa de algum serviço do cartório, são aqueles emolumentos que você paga que remuneram toda a atividade cartorária. Tá? E dentro daqueles emolumentos que você paga, há uma discriminaçãozinha, tem a taxa judiciária, que essa daí ela tem natureza tributária, vai para os cofres públicos, tá? E ali, todo aquele cartório, ele não é remunerado pelo poder público, o cartório não recebe nenhum tipo de subvenção do poder público, ele existe, e a forma como ele se mantém é justamente através desses emolumentos cartorários que a gente paga quando há necessidade do exercício do serviço do cartório, tá? Também entrariam nesse grupo aí leiloeiros, tradutores, tá certo? Dentro dessa figura dos delegatários. A segunda categoria dos particulares em colaboração, a doutrina do direito administrativo, a gente chama de agentes honoríficos, tá? Primeira coisa, por que honoríficos? Honoríficos vem de honra, né? Honoríficos porque se trata daqueles agentes, tá, que exercem relevante munus público, ou seja, atuam com honradez, com honrabilidade no exercício de uma importante atividade pública. Posso utilizar como exemplo aqui para vocês, muito tranquilamente,
e é muito fácil de perceber isso, 2 exemplos que são utilizados em todos os livros, né, que são os jurados que participam do tribunal do júri, né? Perceba, você que vai ser jurado, ou se você já tiver sido jurado, você não recebeu nenhuma contraprestação por estar ali no júri, né? Eu já tive até um aluno que brincando falou, professor, mas tem um lanche e tal. Pô, peraí, mas lanche não tem natureza, né? Não tem natureza de contraprestação, tá certo? E você verifica também os cartórios, os mesários em período eleitoral, né? Aqueles mesários que ficam ali em período eleitoral, são sorteados, são escolhidos, eles também não recebem, tá certo? Eles também não recebem uma contraprestação por naquele dia ali do período eleitoral eles contribuírem para o fortalecimento da democracia, né? Das eleições, mas eles não recebem uma contraprestação, eles simplesmente atuam ali com a relevante munus público, caracterizando essa figura dos agentes honoríficos. Depois dos honoríficos, a gente vai ter os chamados agentes voluntários, tá certo? Quem são os agentes voluntários? Muito importante isso, tá? Voluntários são aqueles que atuam por vontade própria, que resolvem colaborar, tá certo? Com a administração assim, de forma muito voluntária. Tem um exemplo, eu utilizo esse exemplo há muitos anos, nunca mais eu vi na televisão, mas não sei se alguém vai lembrar, né? Vocês são muito jovens, mas há muito tempo atrás passava um comercial, era até o Tony Ramos que estrelava esse comercial, que era o comercial do Amigos da Escola, tá? O que era o Amigos da Escola? Isso é um exemplo muito interessante de agentes voluntários. Amigos da Escola eram simplesmente pessoas do bairro que colaboravam espontaneamente, esse é um aspecto muito importante, espontaneamente, tá? Lembra, né? A espécie lá é particulares em colaboração com o poder público. Então, você que atuava de forma voluntária com o poder público, ali, aquele grupo, o grupo do bairro ali, as pessoas que iam, de repente, pintar, reformar a escola, né? Você estava espontaneamente, porque o seu pensamento era, uma escola melhor se falta recurso e tal, mas vamos nos unir aqui, vamos reformar a escola, pintar, trazer uma pintura nova e tal. Então, você está o quê? Espontaneamente colaborando com o poder público, tá certo? Esses são os agentes voluntários. Pessoal, quando você visita a doutrina administrativa, ele já parte para uma outra categoria de particulares em colaboração, que são os credenciados, tá certo? Mas antes, eu quero fazer uma observação aqui. Tem uma autora, porque vocês não tiveram aula de direito administrativo e não estão familiarizados com a doutrina administrativa e tal, mas tem uma professora que em direito administrativo tem muita coisa que só ela escreve, tá? Mas assim, quem de vocês de repente estiver estudando para uma banca de concurso público, tem bancas que usam o livro dela, então às vezes até por força disso a gente acaba se obrigando a conhecer um pouco do que ela escreve. É uma professora chamada Maria Silvia Zanella de Pietro, tá? A professora Maria Silvia Zanella de Pietro, ela cunhou, tá? Mais uma categoria de particulares em colaboração que é muito parecido com os voluntários, tá? Muito parecido, que são os gestores de negócios. Gestores de negócios, tá certo? Professor, o que é gestores de negócios? Pessoal, tudo que eu falei para os voluntários se aplica aos gestores de negócios. Professor, então não tem nenhuma diferença? Tem uma diferença sim, tá? Os gestores de negócios, tal como os voluntários, atuam voluntariamente, espontaneamente com o poder público. A diferença dar-se-á no momento dessa colaboração. Enquanto os voluntários, eles atuam, auxiliam o poder público espontaneamente a qualquer tempo, a qualquer momento, ela vai dizer o seguinte: olha, se tiver um particular que vai colaborar com o poder público numa situação emergencial, de urgência, tá certo? De emergência, a gente dá o nome a esse particular de gestor de negócio. Então, o momento que a gente está vivendo é até um momento muito, muito peculiar, muito típico em relação a isso, tá? Vamos imaginar que alguém aí, um médico, por exemplo, tá certo? Ou um enfermeiro,
enfermeira. E a gente está vivendo esse momento de isolamento social, quarentena, tá certo? Você não trabalha num hospital público, tá certo? Portanto, você não é servidor. Você trabalha no seu consultório ali, clinicando e tal. Mas você vem nessa situação de pandemia, aí que tá, você diz assim, não, eu vou, espontaneamente aqui, eu vou colaborar com o poder público, é uma situação de urgência, é uma situação de emergência, eu vou atuar com o poder público, eu vou colaborar, tá? Como você está colaborando num momento de urgência, tá aí o isolamento social, tá? A Zanella poderia, assim, a doutrina te chamaria de voluntário, porque você está voluntariamente atuando ali, o poder público não está recebendo uma contraprestação por causa disso, tá certo? Mas a Zanella diz que você te rotula naquele grupo de, não, você é um gestor de negócios, porque o momento que você está atuando é um momento de emergência, de calamidade, enfim, tá certo? E aí você é um gestor de negócio. Tá bom. E aí sobra aqui também pra gente a figura dos credenciados. Quem são os credenciados, tá certo? Pessoal, é o seguinte, credenciado é aquela pessoa que a administração credencia para atuar em nome dela, tá certo? Praticar um ato, praticar uma determinada situação em nome dela. O exemplo que eu acho melhor para a gente entender a figura dos credenciados é o seguinte, tá? Esse meu exemplo aí, eu acho que até que eu vou ter que pensar num novo exemplo, porque nesses tempos modernos de processo virtual, esse meu exemplo ele nem cabe mais muito. Até cabe, né? Vocês vão entender aqui porquê, mas eu acho que eu vou ter que pensar em novos exemplos. Porque didaticamente ele é um exemplo muito bom. Pessoal, é o seguinte, eu quero que vocês imaginem um determinado município, muito pequeno, município pobre, de 10, 12 mil habitantes, tá certo? Um município desses, muitas vezes, ele não tem nenhuma procuradoria judicial para fazer a defesa judicial e extrajudicial do município. Muitas vezes ele tem só um advogado nomeado ali para fazer a prática, para fazer a defesa desse município. Mas vamos imaginar, hipoteticamente, para a gente compreender a figura dos credenciados, vamos imaginar o seguinte, que algum processo foi movido contra esse município e por força de recurso, nesse nosso incrível sistema recursal brasileiro, esse processo chegou num tribunal superior em Brasília, tá certo? E aí, por que o meu exemplo está caducando? Porque hoje em dia o processo é virtual, então, sim, você conseguiria fazer tudo virtualmente, remotamente, mas se você pegar um processo antes dessa virtualização, que foi se iniciando a partir ali de 2016, 2017, a implantação, que aí você tem um processo físico, ainda naquele papel, né? No papel, e o processo virtual. Vamos imaginar que seja uma situação de um processo físico que esse município tenha, e aí eu pergunto a vocês, olha só, para esse município, que já é um município pobre, um município pequeno, um município sem recursos, né? Como é que faria para poder verificar, por exemplo, um ato processual desse processo que hipoteticamente está lá no Superior Tribunal de Justiça com sede em Brasília, né? Como é que se faria isso aí? Ou seja, o município teria que arcar com as despesas de ida desse advogado até lá, né? Passagem, translado, hotel, refeição, tá certo? Para que esse advogado fosse lá só olhar uma providência processual que foi necessário para aquele processo. Eu pergunto a vocês, não seria mais interessante até para o erário que o município credenciasse um advogado lá em Brasília, para que esse advogado simplesmente fosse ao STJ verificar qual foi a providência processual, tá certo? E houvesse a comunicação ao município ou ao advogado do município. Seria ou não seria? Então, na realidade, ali há um credenciamento, tá certo? Um credenciamento para que uma pessoa pratique um determinado ato em nome da administração. Tão logo praticou esse ato, você não cria nenhuma relação jurídica propriamente dita com essa pessoa, tá certo? De maneira que possa configurar até uma relação direta com a administração pública. Ela apenas foi credenciada para praticar um determinado ato e pronto, tá certo? Ali, simplesmente o seu papel foi esse. Pessoal, a terceira linha é os agentes administrativos, tá certo?
Como nós já estamos aqui ao redor de 35 minutos, eu vou dar prosseguimento nessa matéria em um outro vídeo, tá certo? Conto com a colaboração de vocês, sempre à disposição para as dúvidas que eventualmente ficaram aí na gravação desses 2 vídeos. Forte abraço e posteriormente eu volto aí com novos vídeos, tá bom? Grande abraço, até a próxima.